Boa noite, bem-vindo a mais um vídeo e votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde e também boas festas à cidade de Chimon, que completa 55 anos a elevação à categoria de cidade. Hoje pretendemos falar sobre duas figuras importantes de direito, que é a prescrição e a caducidade. Isto porque há uma pergunta que recebi, alegando que numa separação ou dissolução da união de fato, havendo bens imóveis, qual é o prazo da prescrição para que uma das partes possa intentar uma ação judicial? Então, depois de um estudo, e hoje estamos aqui para falarmos disso. Então, para respondermos essa questão, teremos primeiro irmos ao nível da lei da família, no caso dos artigos 207, que fala de dano de fato, e seguintes, para vermos se existe alguma figura sobre a prescrição ou a caducidade. E por aquilo que eu ouvi de 207 até 213, não se fala nada da prescrição neste caso. E sendo assim, porque a lei da família é a lei especial que regula a questão do dano de fato, então teremos que ir à lei geral, neste caso, que é o Código Civil. Então, chegando no Código Civil, eu encontro o artigo 309 do Código Civil, que fala da prescrição, e temos o artigo 328, também do Código Civil, que fala da caducidade. Então, importa frisar aqui, podemos estar diante de uma prescrição ou caducidade quando a lei em si o preveja. Ou seja, a prescrição e a caducidade não se presume. É a própria lei que diz de que, decorrido o prazo Y, prescreve ou caduca o direito de intentar a ação. Por exemplo, ao nível da lei de trabalho, fala da prescrição dos 6 meses, os direitos que o trabalhador tem para intentar ou ingressar a ação no tribunal depois de ser aplicada a medida de despedimento ou rescisão de contrato. São 6 meses. E aí a lei refere-se da prescrição. Por exemplo, para a prática de atos judiciais, nos termos do artigo 145 e seguinte do Código do Processo Civil, a lei refere-se por exemplo, no número 1, prazo dilatório ou perentório, aqui refere-se à caducidade, que é, por exemplo, o decurso do prazo perentório extingue o direito de praticar o ato, que é o número 3. Então, aqui é a caducidade. Então, é a própria lei que deve referir se trata da prescrição ou da caducidade. Por quê? Nos termos do artigo 309, o prazo da prescrição, que é o prazo ordinário, é de 20 anos. Então, se não existe uma lei específica que regula sobre a prescrição ou a caducidade de um certo direito, então a regra nos manda ao prazo geral, ao prazo ordinário, que é de 20 anos. E por isso, para mim, nesses casos, segundo a pergunta dada, numa separação ou dissolução de união de fato, existe bem imóveis, existe casas por partilhar. E envolvido 10 anos, 15 anos, será que um dos companheiros ainda tem direito de ingressar ao tribunal para reivindicar a partilha desse imóvel? A minha resposta é sim, tem direito. Bastando para tal, conseguir provar de que aquele imóvel, no estado em que se encontrava, ainda pertencia a ambas as partes, ou a ambos os companheiros. Porque também tem a questão das obras, da realização das benfeitorias, a melhoria do próprio imóvel, da própria casa. Então isso deve ser em conta para ter como provar o estado em que deixou o imóvel ou a casa há 10 anos ou 15 anos atrás. Então é questão de prova, mas em termos de direito de ingressar com a ação, para mim, eu acredito que sim, há direito, porque não existe nenhum prazo legal, quer ao nível da lei da família,
ou há uma outra lei especial. Porque, atenção, para recorrermos a esses prazos, primeiro devemos ver na lei especial o que diz, a lei que regula aquela matéria. Se diz alguma coisa ou não. Se não diz, então recorremos ao regime geral, que é este do 309. No entanto, existem prazos de prescrição de 5 anos que estão elencados no artigo 310, que diz, 310 do Código Civil. Prescrição de 5 anos. Prescrevem no prazo de 5 anos as anuidades das rendas perpétuas ou vitalícia, isso tem a ver com o arrendamento. Quer dizer, de arrendamento de imóvel, que é onde se fixam as rendas vitalícias ou perpétuas, por aí. As rendas e alugueres devidos pelo locatário, ainda que pago por uma só vez. Essas também prescrevem no prazo de 5 anos. Os foros também prescrevem no 5 anos. Os juros convencionais ou legais, ainda que em líquidos, e os dividendos das sociedades prescrevem no 5 anos. As cotas de amortização de capital pagáveis com juros também prescrevem no 5 anos. As pensões alimentícias vencidas também prescrevem nos 5 anos. Quaisquer outras prestações periodicamente renováveis também prescrevem nos 5 anos. Então, essas são as situações em que prescrevem no prazo de 5 anos. Agora, se neste leque de prescrições de 5 anos não temos a questão de divisão de coisa comum, não é o caso, mas também devemos ir ao artigo 316, que fala da prescrição de 6 meses. Prescrevem no prazo de 6 meses os créditos de estabelecimento de alojamento, comidas ou bebidas, pelo alojamento, comida ou bebidas que forneçam, sem prejuízo disposto na linha B do artigo seguinte. A linha B é o artigo 317, que diz o seguinte: prescrição de 2 anos. Prescreve no prazo de 2 anos, a linha B, os créditos dos comerciantes pelos objetos vendidos a quem não seja comerciante ou os não destine ao seu comércio. E bem assim, os créditos daqueles que exerçam profissionalmente uma indústria, pelo fornecimento de mercadorias ou produtos, execução de trabalhos ou gestão de negócios alheios, incluindo as despesas que hajam efetuado, a menos que a prestação se destine ao exercício judicial do devedor. Então, não temos este caso. Mas o artigo 218 já nos fala das causas bilaterais da suspensão da prescrição. E nessas causas da prescrição, elas da suspensão da prescrição, em que não se conta a prescrição, que nem começa e nem corre, ou seja, não existe a prescrição para esse tipo de situações. Quais? A linha A, o artigo 318 do Código Civil, a linha A. A prescrição não começa nem corre, a linha A, entre os cônjuges, ainda que separados judicialmente de pessoas e bens. Ok. Aqueles que são cônjuges, mesmo separados, aquilo não prescreve, dizer, aquele foi, pode ser ex-cônjuge, pode ser ex-cônjuge, mas nunca prescreve deixar de ser cônjuge, não prescreve. É para toda a vida. E por isso que nem começa e nem corre. B. Entre quem exerça o poder parental e as pessoas a ele sujeitos. Entre o tutor, o tutelado, ou entre o curador e o curatelado. Também são situações que vão para toda a vida. Poder parental é pai, mãe. Então, nunca prescreve de ser pai, nunca prescreve de ser mãe. C. Entre as pessoas cujos bens estejam sujeitos por lei ou por determinação judicial ou de terceiros à administração de outrem e aquelas em que exerce a administração até serem aprovadas as contas finais. Mas aqui tem a ver com os bens sujeitos à administração, quer dizer, os bens, quer por lei ou por decisão judicial, em que são sujeitos à administração de uma certa pessoa. E também aqui podemos incluir a questão da partilha, mas não se enquadra assim a 100%. Vai ser um raciocínio de interpretação muito forçoso. Não é o caso. Então, para mim, no caso da divisão da conta comum, a prescrição é aquela, ordinária de 20 anos. Agora, uma outra figura diferente é a caducidade, que nós encontramos no artigo 328. Diz o seguinte: suspensão e interrupção. O prazo de caducidade não se suspende nem se interrompe, senão nos casos em que a lei o determine. Tá a ver? Então, a lei que deve determinar a suspensão e a lei que deve também dizer que se refere-se da caducidade.
329. O prazo de caducidade, se a lei não fixar outra data, começa a correr no momento em que o direito poder legalmente ser exercido. Então, é por aí. E depois temos o 330, estipulação válida sobre a caducidade. São válidos negócios pelos quais se criam casos especiais de caducidade, se modifica o regime legal desta ou se renuncia a ela, contanto que não se trate de matéria subtraída à disponibilidade das partes ou de fraude às regras legais de prescrição. Então, caducidade é a própria lei ou as partes que podem fixar em função dos seus negócios um certo prazo, segundo o qual, se não for exercido aquele direito, caduca. Então, mas este prazo não pode ferir as regras da prescrição e não pode ferir a lei. Deve ser um ato que está disponível às partes, um ato que diz respeito à própria pessoa envolvida naquele negócio. Então, era isso que eu queria trazer sobre essa distinção entre a prescrição e a caducidade. Então, votos que coloquem like, gostem do vídeo e possam compartilhar para os demais e também que os demais se inscrevam, de modo que haja motivação para trazermos mais conteúdos. E bom descanso, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.